Vamos lá, gente, continuando os comentários a respeito das questões que passei. Questão 7. Assinale a alternativa correta. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Portanto, os contratantes são obrigados a guardar somente na execução e conclusão do contrato os princípios de probidade e boa-fé. Essa alternativa está errada, porque nós já vimos que existe a responsabilidade pré-contratual, a responsabilidade contratual e a responsabilidade pós-contratual. E a questão aqui trata apenas de somente na execução e conclusão do contrato. Não, a boa-fé precisa ser observada em todas as fases, desde a formação do contrato até após a extinção ou a resolução do contrato. Nós vimos aquele caso clássico daquela empresa multinacional que distribuía sementes para os agricultores no estado do Rio Grande do Sul durante 10, 15 anos. E num determinado ano, né, distribuía as sementes e fazia a compra da colheita, né, a compra da safra. E num determinado ano, os agricultores se prepararam, araram terreno, compraram maquinário e a empresa simplesmente não fez o contrato de compra e venda da safra. Ou seja, frustrou uma expectativa daqueles agricultores que ao longo do tempo estavam acostumados a fazer aquele contrato sem nenhuma justificativa, sem nenhuma comunicação prévia. Então a empresa não foi obrigada a fazer o contrato, que ninguém é obrigado a fazer o contrato com alguém, desde que, a não ser que exista um contrato preliminar. Nesse caso aqui, a empresa não foi obrigada a fazer o contrato, ela foi responsabilizada por indenização, por danos morais, danos materiais, em razão de tudo que os agricultores gastaram para a preparação do terreno e não teve a contrapartida por parte da empresa, que seria a distribuição das sementes e a compra e venda da safra. Então isso é um exemplo de responsabilidade pré-contratual. Então a alternativa A está errada. Alternativa B. O Pacta Sunt Servanda estabelece uma mitigação ao princípio da autonomia da vontade, em atenção aos deveres anexos da boa-fé objetiva. A alternativa B faz uma confusão conceitual. O Pacta Sunt Servanda é o princípio da força obrigatória dos contratos. E não é esse princípio que mitiga a autonomia da vontade. O que mitiga a autonomia da vontade, o que atenua o poder de autonomia que as pessoas têm para contratar e das cláusulas para contratar, é a função social e a boa-fé objetiva. Então, por exemplo, nós temos a limitação dos juros, artigo 406 do Código Civil, que estabelece lá 12% ao ano de juros legais, ou seja, você não pode ter um contrato com juros maiores do que essa previsão, a não ser que seja contrato bancário, mas os contratos em geral precisam respeitar essa disposição. E quem é que faz essa limitação? É o próprio Código, em atenção à função social e à boa-fé, e não o Pacta Sunt Servanda, que é outro princípio, que é a força obrigatória dos contratos. Então, a alternativa B está errada. Alternativa C, a súmula 508 do STJ, que estabelece a obrigatoriedade do credor de excluir o nome do devedor do SPC e do Serasa após o pagamento, é um exemplo fidedigno de um dever anexo da boa-fé objetiva. Ou seja, embora ausente artigo no Código Civil, a jurisprudência pátria compreende plenamente cabível a responsabilidade pós-contratual. Verdadeiro, nós vimos isso, eu falei com vocês da súmula 508 do STJ, que estabelece o prazo de 5 dias para que o credor, né, retire o nome do devedor do SPC e do Serasa após a quitação da dívida, ou seja, é uma responsabilidade pós-contratual, após a extinção do contrato, porque o contrato se extingue com o pagamento da dívida. Tendo o pagamento da dívida, acabou o contrato, mas mesmo assim subsiste a obrigatoriedade do antigo credor de retirar o nome do SPC e do Serasa, o nome do devedor. Então, a resposta correta, letra C, que trata da responsabilidade pós-contratual. Letra D, a exceptio doli, ou exceção de contrato não cumprido, pode ser identificada na situação em que a Justiça do Trabalho, amparada na boa-fé objetiva, indeniza nas verbas trabalhistas um trabalhador contratado sem concurso público, mesmo após a Justiça Comum ter declarado ilegal aquela contratação. Então foi o exemplo que eu dei na outra questão. Essa hipótese não é de exceção do contrato não cumprido, é da regra de ouro, ou tukuk.
quando a parte não pode alegar a própria torpeza ou descumprimento ou um ato ilícito para descumprir obrigações perante o terceiro. Então a administração pública não pode alegar que a contratação que ela mesma fez era ilegal para não pagar as verbas indenizatórias àquele trabalhador que trabalhou na prefeitura num cargo comissionado, sem ser concursado. Então o erro dessa questão é porque esse conceito não é de exceção de contrato não cumprido, mas sim de tucuc. Então se você teve alguma dúvida, para aqui e vai dar uma olhadinha nos deveres anexos da boa-fé objetiva lá no nosso material e também tem no livro que trata justamente cada um dessas hipóteses. Exceção do contrato não cumprido está lá prevista no artigo 476 do Código Civil, que é para os contratos bilaterais, você não pode alegar, você não pode executar o contrato se você não cumpriu com a sua parte no contrato. Você não pode dizer para a outra parte, olha, você precisa cumprir essas cláusulas se você não cumpriu as cláusulas que são as suas obrigações. Então, isso é que é exceção do contrato não cumprido, tá? Vamos para a questão 8ª. Com relação, então, a resposta certa, letra C. Questão 8ª. Com relação à teoria dos contratos, importante matéria do direito civil, é incorreto afirmar que, letra A, os contratantes não podem criar situações jurídicas que prejudiquem terceiros, uma vez que a autonomia privada não é um dogma inatacável, devendo a liberdade de contratar ser exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Verdadeiro, artigo 421 e seguintes do Código Civil, tá? Letra B. Como regra geral, as tratativas preliminares não possuem força vinculante. Todavia, há responsabilidades quando uma parte cria expectativas e, sem motivo justificável, as encerra. Verdadeiro, responsabilidade pré-contratual. A hipótese que eu falei agora mesmo sobre aquele contrato de safra, que a empresa multinacional distribuía as sementes durante 10, 15 anos e, num determinado ano, frustrou a expectativa dos agricultores. Então, verdadeiro, letra B. Letra C, é nulo o contrato subordinado a eventos futuros, certos ou incertos, que limitam, mesmo que parcialmente ou total, a sua eficácia contratual. Falso. Nós já vimos que os contratos podem ser submetidos à condição, termo e encargo, ou seja, eventos futuros. Então, um contrato pode sim ter condição, pode sim ter encargo e pode sim ter termo. Então, essa alternativa C é a incorreta, porque nós podemos ter condição, termo, encargo. São aquelas cláusulas acidentais do contrato. Letra D, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes pode exigir o cumprimento da parte do outro antes de cumprir a sua própria obrigação. Verdade, exceção do contrato não cumprido, artigo 476 do Código Civil, tá?